Você já percebeu como, às vezes, o que parece saudável pode estar sabotando silenciosamente o seu bem-estar? Muita gente acredita que comer salada é sinônimo de saúde, que basta colocar umas folhas no prato e pronto, o corpo já está sendo cuidado. Mas a verdade é que o que colocamos dentro dessa salada pode estar elevando a glicemia, aumentando o peso e nos afastando do equilíbrio que tanto buscamos. Quantas vezes você já se esforçou para mudar a alimentação, acreditando que estava fazendo certo e mesmo assim os resultados não vieram? A sensação é de frustração, né? É como se o corpo estivesse gritando por ajuda, mas a gente não entendesse o que ele está tentando dizer. Hoje, eu quero te mostrar um caminho diferente. Sem culpa, sem extremos, mas com consciência. Porque controlar o açúcar do sangue não é sobre proibir tudo o que você ama, e sim sobre entender o que realmente nutre. É sobre escolher com sabedoria, com carinho e com amor por você. Talvez você tenha uma rotina corrida, pouco tempo para preparar algo elaborado e acaba optando pelo que parece prático. Mas será que o prático está te ajudando ou te sabotando? Será que aquela salada colorida que parece leve não está, na verdade, escondendo ingredientes que fazem o seu corpo trabalhar em dobro? Durante esse vídeo, nós vamos conversar sobre isso, sobre os enganos que muita gente comete sem perceber, sobre os erros mais comuns que atrapalham o controle da glicemia e, claro, sobre como você pode transformar o seu prato em um verdadeiro aliado da sua saúde. Mas antes de continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Esse gesto simples faz com que mais pessoas recebam mensagens de equilíbrio, leveza e consciência, e ajuda a criar uma corrente de bem-estar que transforma vidas. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar que pequenas mudanças na forma de montar sua salada podem ter um impacto gigantesco no seu corpo, na sua energia e até na sua relação com a comida. Você vai entender que comer bem não é sobre restrição, é sobre liberdade com sabedoria. Sabe aquele momento em que o corpo parece estar presente, mas a mente está a quilômetros de distância? Quando o dia começa antes mesmo de o sol nascer e termina sem que você tenha respirado com calma nenhuma vez? Muita gente vive assim, num piloto automático em que a pressa dita o ritmo e o próprio corpo vira só mais uma tarefa a ser administrada. Ana, por exemplo, acordava todos os dias prometendo: amanhã eu me cuido melhor. Preparava a marmita apressada, colocava algumas folhas na lancheira e se convencia de que estava fazendo o suficiente. Mas, no fundo, ela sabia. Estava cansada demais para perceber o que o corpo tentava dizer. Cansaço não é apenas físico, é emocional, é mental. É aquele peso invisível que vai se acumulando quando a gente coloca todo mundo na frente da gente mesma. E se você parar para pensar, talvez esteja acontecendo o mesmo aí dentro de você. Quantas vezes você comeu algo rápido só para dar conta do dia? Quantas vezes escolheu o prático, o automático, porque parecia mais fácil do que realmente parar e se escutar? Não é falta de força de vontade, é o resultado de uma rotina que nos ensina a correr, não a sentir. Mas existe um outro caminho, um caminho onde cuidar da saúde não é punição, e sim reconciliação. Onde a comida deixa de ser medo e volta a ser energia, nutrição e prazer. Porque o equilíbrio que você busca não está em dietas rígidas, mas no gesto simples de se ouvir, de se perceber, de respeitar o seu tempo. Hoje, antes de qualquer mudança grande, experimente algo pequeno. Faça uma pausa consciente antes da sua primeira refeição. Respire fundo, olhe para o prato, sinta o aroma, a textura, o que aquele alimento representa para você. Essa pausa de 30 segundos pode parecer pouca coisa, mas é um lembrete de presença, um ato de autocuidado silencioso que muda tudo. Porque o recomeço não começa na próxima segunda. Ele começa no instante em que você decide se tratar com mais gentileza. Há dores que o corpo sente, mas que começaram na alma. Aquelas que se disfarçam de cansaço, que aparecem no meio do dia como um peso nos ombros, uma tensão no pescoço, um suspiro contido. Às vezes, o corpo só está gritando o que o coração silenciou por muito tempo. É o jeito que ele encontra de dizer: "Ei, olha para mim." Vivemos em um tempo em que cuidar da mente parece luxo,
e descansar virou sinônimo de preguiça. A rotina engole, o relógio aperta e a gente vai acumulando pequenas ausências de nós mesmos. Mas quando foi a última vez que você parou para sentir como está respirando? Já percebeu que, nos dias mais difíceis, a respiração fica curta, como se o ar também tivesse pressa? Nosso corpo é um espelho daquilo que pensamos e sentimos. A ansiedade se manifesta nas mãos frias, o medo aperta o peito, a tristeza pesa as costas. E sem perceber, vamos tentando consertar o corpo sem nunca ouvir o que ele está tentando contar. Quantas vezes você tomou um remédio para dor de cabeça sem se perguntar o que realmente estava doendo? Quantas vezes empurrou o cansaço com café e força de vontade, acreditando que o problema era físico, quando na verdade era emocional? Feche os olhos por um instante e imagine. Como seria a sua rotina se você cuidasse do seu corpo como cuida das pessoas que ama? Se tivesse com ele a mesma paciência, o mesmo carinho? Talvez bastasse uma pausa, uma caminhada curta sem fones de ouvido, um café, tomado devagar, um silêncio entre um compromisso e outro. A verdade é que o equilíbrio não chega de repente. Ele se constrói nos detalhes, no momento em que você escolhe respirar antes de reagir, no instante em que decide ouvir o corpo em vez de brigar com ele. Você já experimentou fazer isso? Sentar por um minuto e só sentir o ar entrando e saindo? Parece simples, mas é poderoso. Compartilha comigo nos comentários. O que o seu corpo tem tentado te dizer e você ainda não teve tempo de escutar? Dizem que o corpo fala, mas, na verdade, ele sussurra, até que a gente o obrigue a gritar. Clara só percebeu isso quando o silêncio do corpo virou dor. Trabalhava o dia inteiro, comia qualquer coisa no meio da correria e jurava que o mal-estar constante era só cansaço. Até que um dia, diante do espelho, ela não reconheceu o próprio olhar. O brilho tinha ido embora. Era como se o corpo tivesse parado, esperando que a alma o alcançasse de novo. O curioso é que o corpo sempre avisa antes, no sono leve que não descansa, na fome que não é de comida, na ansiedade que aperta o peito sem motivo. Mas a gente aprendeu a ignorar os sinais, até o coração acelerar nos cobrando atenção. O corpo é sábio. Ele cria sintomas para ensinar o que a mente teima em esquecer. E é impressionante como, às vezes, a cura começa no instante em que paramos de lutar contra nós mesmos. Quando aceitamos o cansaço sem culpa, o descanso sem justificativa, a pausa sem remorso. Porque equilíbrio não é ausência de dor, é saber acolher a dor sem se perder nela. Você já reparou como o corpo muda quando a mente encontra um pouco de paz? A respiração desacelera, o olhar se suaviza, até a pele parece respirar melhor. É como se o corpo dissesse: agora sim, estamos juntos de novo. Um dia, Clara fez algo diferente. Voltou para casa e, em vez de ligar a televisão, ficou em silêncio. Acendeu uma vela, cortou uma maçã e comeu devagar, sentindo o sabor, o cheiro, o tempo. Parecia um gesto banal, mas foi o primeiro momento de presença em meses. Naquele instante, ela entendeu que não precisava de uma grande mudança. Precisava de presença. E talvez seja esse o segredo que a gente esquece no meio da pressa. O corpo não quer perfeição, ele quer atenção. Quer que você olhe para ele com a mesma ternura com que olha quem ama. Porque, no fundo, o verdadeiro autocuidado não é sobre o que você faz. É sobre como você se escuta. Há um momento, quase silencioso, em que a gente percebe que não dá mais para continuar carregando tanto peso. Não é um rompimento brusco, mas um suspiro diferente. Aquele que vem quando o corpo cansa de pedir socorro e a alma decide ouvir. Foi assim com muita gente que aprendeu a viver em modo de sobrevivência, sem se dar conta de que o preço do desempenho constante é o próprio esgotamento. O medo de parar, de decepcionar, de falhar por cuidar de si, cria uma prisão invisível. E dentro dela, a culpa floresce. Culpa por descansar, por comer algo diferente, por não ser produtivo o tempo todo. Mas e se o que você chama de fraqueza for, na verdade, o seu corpo pedindo paz? E se o verdadeiro autocuidado começar quando você decide não ser perfeita, apenas presente?
Talvez o maior engano tenha sido acreditar que equilíbrio é nunca cair. Equilíbrio é saber se levantar de forma mais leve, é entender que há beleza na pausa, força no silêncio e coragem no recomeço. É olhar para dentro e perceber que o corpo não é o inimigo, é o mensageiro. Ele não te cobra, ele te comunica. E quando você aprende a escutar, o caos começa a fazer sentido. Feche os olhos e imagine. Como seria a sua vida se você trocasse a pressa por presença? Se em vez de controlar tudo, você apenas respirasse fundo e deixasse a vida fluir um pouco mais? A cura começa aí, não no controle, mas na entrega. Hoje, eu quero te deixar um convite simples. Escolha um momento do seu dia e dedique-o inteiramente a você. Pode ser 5 minutos de silêncio, um banho sem pressa, uma refeição feita com carinho. Faça disso um compromisso com a sua própria paz. Porque o corpo que você habita é o mesmo que te sustenta todos os dias. E ele só precisa de uma coisa para se curar: que você volte para casa, para dentro de si. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala, às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só entende quando para. Por muito tempo, eu também achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perda de tempo, que sentir era fraqueza. Mas um dia o cansaço não pediu licença. Ele só chegou e ficou. E foi ali, no silêncio entre um suspiro e outro, que eu percebi. Saúde não é só o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que carregava tentando parecer forte. Foi simples e foi libertador. Naquele momento, eu entendi que o cuidado não começa quando tudo está bem. Ele começa quando a gente decide se escutar. Porque quando você aprende a se ouvir, algo muda. O corpo responde com leveza, a mente desacelera, o coração encontra um novo ritmo. A transformação não acontece de repente, mas começa no instante em que você percebe que merece paz. Não existe fórmula mágica, mas existe prática. Comece com o básico: respirações profundas, água, sono, movimento e silêncio. Escreva o que sente, agradeça o que tem. Celebre o que conquista, mesmo que seja pequeno. Saúde não é perfeição, é presença. É se lembrar de existir, mesmo nos dias difíceis. E imagine acordar e sentir que, enfim, o seu corpo e sua mente estão do mesmo lado, que você não precisa mais lutar contra si, só caminhar com gentileza. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser uma obrigação e se torna uma forma de amor. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, talvez seja porque você também está pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E se quiser continuar essa caminhada comigo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe nos comentários o que tem feito para cuidar da sua saúde emocional, mesmo que seja um pequeno passo por vez.